Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje vamos falar sobre geometria, certo? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar sua sugestão também nos comentários, vou adorar anotar, certo? Então vamos lá. A ideia da geometria aqui, claro, né, aplicada à parte da física, ou seja, o que mais interessa para nós ali para resolver questões de física. São basicamente separadas em duas partes, da geometria plana, a geometria plana, a parte da geometria que vai tratar de figuras contidas no plano, né, em duas dimensões, e a geometria espacial, que vai tratar de figuras, né, em três dimensões, certo? Bem, na geometria plana, nós temos basicamente três figuras importantes. Uma delas é o retângulo, outra é o triângulo e a outra é o que a gente chama de, né, o trapézio, certo? Na espacial, nós temos o paralelepípedo, ok? Bem, primeiramente então, tratando aqui do retângulo, certo? E em alguns casos a partes dele, é importante saber o que ele para física. A questão da área de retângulos, tá? Pois muitas questões, principalmente quando vai trabalhar com gráficos ou vai trabalhar com pressão, é necessário saber calcular a área de figuras. E bem, o que consiste um retângulo? Consiste em uma figura de quatro lados, certo? Onde eu tenho esses quatro lados entre um e outro formando ângulos de 90 graus, ou seja, eu tenho dois pares de lados, todos eles, vamos dizer assim, perpendiculares um ao outro, cada um fazendo 90 graus, certo? A maioria das vezes, no caso mais geral, o retângulo é composto de dois pares de lados iguais. E qual é o importante aqui? Conseguir calcular a área dessa região, ou seja, o quanto de área é coberto por este retângulo. Bem, a área do retângulo, como aqui eu dei as medidas A e B, né? B, que seria a base, e a altura, poderia ser feito dessa maneira. A vezes B. Alguns conhecem como base vezes altura, mas no fim é multiplicar duas as dimensões perpendiculares. Aqui no caso seria o quê? A área do retângulo. Importante. Tá? Dentro do retângulo, nós temos o caso à parte, que é o do quadrado. Porque o que é o quadrado? O quadrado também é um tipo de retângulo, porém com a diferença que ele possui todos os lados iguais. Né? Então aqui, em vez de chamar de A e B, eu vou chamar de L cada um deles. Porque o quadrado ele também é classificado como um retângulo, porém ele tem esse nome por ser todos os lados iguais. Respeita essa mesma expressão, só que como os dois são iguais, seria L vezes L. O que também dá lado ao quadrado, né? Então, por isso que algumas vezes tu vai achar em livros que a área do quadrado é lado ao quadrado, certo? Por quê? Porque tu vai fazer lado vezes lado, é a mesma coisa que elevar ele ao quadrado. E um outro ponto que também é interessante é se eu pegar esse retângulo e simplesmente, vamos dizer assim, empurrar ele um pouco para o lado, como eu fiz aqui, eu vou ter a minha dimensão B aqui e a minha dimensão A também, que seria a altura desta figura, o que a gente chama de paralelograma. Aqui é interessante saber que a área também vai se dar por A vezes B. Aqui não costuma cair muito, mas é interessante entender que tudo que foi feito é pegar esse retângulo e torcer ele para, né, uma direção, fazer uma torção desta figura. Mas aí a área se preserva. Tá? Muito importante também essas três figuras. Né? Só que o paralelograma, eu tenho dois pares de lados que são paralelos entre si, mas nenhum ângulo de 90 graus. Isso é importante também. Ok? Então veja que essas três fórmulas correspondem, na verdade, à mesma coisa, só que cada um com uma cara diferente, mas todos representando o quadrilátero. Certo? Também é importante aqui lembrar que temos o teorema de Pitágoras envolvendo a diagonal, que para um retângulo a diagonal poderia chamar de D, que basta fazer o teorema de Pitágoras, né? Quem não sabe do que eu estou falando, pode acessar o vídeo de teorema de Pitágoras, certo?
E aplicando esse teorema para o quadrado, né, para achar a diagonal do quadrado, ok? É interessante daí aplicar de tema, né, vamos dizer assim, usar o Pitágoras para a diagonal do quadrado, vai ver que ele é igual ao lado vezes a raiz de 2. Pode aparecer em algumas questões. Então, para o quadrado, é interessante, né, saber, ou pelo menos conseguir chegar nessa relação, né, de que a diagonal é o lado deste quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Certo? Isso aqui tratando do retângulo. A outra figura, temos o triângulo. Ok? Que nós podemos pensar basicamente o seguinte. Se eu simplesmente cortar esse retângulo pela metade, né, nós temos basicamente o que seria um retângulo, só que é um triângulo, desculpa, cujas dimensões são A e B. Só que bem, veja que como eu cortei o retângulo pela metade, ao meio, e mantendo as dimensões, a área vai ser a metade da área de um retângulo, ou seja, por isso que nós temos A vezes B divididos por 2, porque o que eu tenho aqui, na verdade, metade de um retângulo, né? Eu poderia simplesmente completar ele aqui. E como é metade de um retângulo, ele leva metade da área, por isso esse sobre 2. E pegando esse mesmo princípio aqui de fazer uma torção, eu posso muito bem puxar, vamos dizer assim, o triângulo, né? Fazer uma torção ele por um lado, mantendo aquelas dimensões A e B, só que aqui no caso A vai ser agora a altura, né? Certo? E eu mantenho ainda essa mesma expressão. Por isso que eu posso dizer que a área de um triângulo é o que a gente chama de base vezes altura sobre 2. Aqui no caso eu chamei de A e B, né? E tá altura e base na lógica, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então temos essas 3 formulazinhas aqui. Claro, em especial, essas 3 quadrado, na verdade, que é a mesma da área do retângulo, só que com o caso dos valores iguais. A diagonal, que é aplicada ao teorema de Pitágoras. Então, a gente tem fórmulas novas, mas que elas partem das que já sabemos. Ok? Bem, um outro ponto aqui é lembrar do triângulo equilátero. Ah, equilátero, que é um triângulo cujo todos os lados são iguais. Todos eles aqui eu vou chamar de L. E é importante saber desse aqui, porque algumas questões de física aparecem, né, a área de um triângulo equilátero. E para o triângulo equilátero, claro, eu posso encontrar a altura através de um teorema de Pitágoras. Né? Eu teria um triângulo retângulo, onde a medida seria metade de um lado e a outra medida a altura e a hipotenusa o lado. Mas claro, fica aí para quem quiser deduzir, ou posso, né, conforme sugestão, fazer um vídeo da dedução. Mas aqui temos a área, então, como sendo lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Essa é a expressãozinha para a área do triângulo equilátero. Claro, se eu tiver a base e a altura, ou melhor, o A e o B, as dimensões certinhas, eu posso aplicar essa expressão normalmente. Mas, quando eu tiver só o lado do triângulo, eu saber que ele é equilátero, eu posso simplesmente aplicar essa expressão. Lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 divididos por 4. Área do triângulo equilátero. Certo? E o último ponto aqui da geometria plana, os últimos 2, na verdade, que um deles é o chamado trapézio. Tá? Não é tão importante, sim, urgente saber dessa expressão, ok? Até porque eu já vou justificar, e porque não aparece tanto, não é tão frequente. Mas o que é um trapézio? Ele também é um quadrilátero, possui 4 lados, porém ele tem 2 lados que não serão paralelos entre si. Ele terá apenas um par de lados paralelos. No caso, esses 2 aqui. Esses lados paralelos, a gente dá 2 valores, Bzinho e Bzão. E para este trapézio, nós estimamos uma dimensão aqui que eu chamando de A até agora, que seria a altura, né? Eu estou chamando A de altura mesmo, não estou usando H, como é costume em alguns livros, certo?
Bem, o que que acontece? Eu posso utilizar a área do trapézio, tá? Fazer o cálculo da área do trapézio, que é igual ao quê? A B maiúsculo mais B minúsculo, que a gente diz que são a base maior mais a base menor, divididos por 2, vezes, então, a altura. É a área do trapézio. Então, veja, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma espécie de média entre esses dois valores, né? Para aplicar aqui, né? Somei os dois e dividi pela metade e multipliquei pela altura. Claro, pode ser feito também o seguinte: se tu tiver todas as medidas corretas, tu pode simplesmente pegar essa parte e considerar como sendo um retângulo e esses outros dois pedaços conseguir juntar para fechar um triângulo. Então tu acaba trabalhando com duas figuras, né? Então tu pode separar em um triângulo e um retângulo ou simplesmente aplicar a fórmula do trapézio, tá? Outra forma interessante aqui de saber a expressão é a expressão da circunferência. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho. Só aplicar aqui a volta. Aí. Só retirar isso daqui. Como é que a gente pode trabalhar com a área da circunferência? Ok? Só empurrar um pouquinho para o lado aqui. Aí, perfeito. Tá? Então, o que nós temos aqui? A chamada circunferência. Circunferência. Que também aparece em algumas questões. Ok? Mas o que é importante saber? Que existe uma distância entre o centro dessa circunferência e qualquer um ponto periférico dela, que é o que a gente chama de R, que é o raio. E essa circunferência, ela tem dois cálculos a se fazer. Uma é a área e a outra é a própria circunferência. Aqui nós temos o círculo, que a circunferência seria o equivalente ao perímetro da figura. Aqui eu não falei de perímetro, porque perímetro é soma de todos os lados, mas para circunferência é difícil tu somar todos os lados, sendo que não são retos, né? Bem, a área, a gente diz que é igual a π vezes o quadrado do raio. Enquanto a circunferência, a gente diz que é 2 vezes o π vezes o raio. Tá? Aqui é interessante saber que o π é uma aproximação, é um valor aproximadamente 3,14, que é justamente um valor muito importante quando se trata de circunferência, pois ele se trata de uma razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Acabamos tendo o 3,14, uma ideia de proporção aqui, certo? Então temos essas duas expressões para a circunferência e para a área. E aqui temos junto a expressão do trapézio, ok? E para finalizar, ok? Essas são, na verdade, claro, existem várias figuras geométricas, mas como aqui não é o intuito de trabalhar com todas elas, mas só o necessário para conseguir fazer os cálculos na prova de física, e também é uma parte mais introdutória básica, passando as fórmulas gerais aí. Tá? Assim como dentro agora da geometria espacial, ok? Na geometria espacial, nós temos o paralelepípedo, temos a esfera, temos cones, temos inúmeras figuras. Mas aqui eu vou concentrar em duas. A primeira é o paralelepípedo. O que é o paralelepípedo? Né? Vamos dizer assim, é o formato mais semelhante com um tijolo, né? É quase que um cubo, né? Sendo que o cubo é um caso à parte desta figura. E o paralelepípedo, ele possui, né, novamente, todas, não os lados, mas a gente diz as arestas perpendiculares entre si. Se eu pegar qualquer aresta, né, em qualquer vértice deste meu paralelepípedo, eu vou medir 90 graus. E qual é o importante aqui? Calcular o volume a partir das dimensões. Tá? Aqui eu vou chamar novamente de B, aqui eu vou chamar A e aqui eu vou chamar de C, o que seria a espessura. Mas o volume é nada mais do que o produto de todas as suas dimensões. A vezes B vezes C. É como se fosse a área do retângulo, porém
aplicada aí a uma terceira dimensão. Multiplica novamente, certo? É importante aqui, pois algumas questões, principalmente no Enem, acabam aparecendo cálculo de volume, né? Que é necessário calcular o volume de alguma figura para trabalhar com densidade, com pressão, certo? E a outra figura é a esfera. Então eu vou só... Vamos ver se eu consigo copiar aqui. Conseguir. Que a esfera também tem a sua fórmula, que é importante a gente interpretar. Só fazer aqui um alinhado para representar o que seria uma esfera, para dar a intenção de 3 dimensões. Mas bem, a esfera ela também possui, né, a sua propriedade, que é o raio, ok? E este raio, tá, é o que a gente vai precisar para calcular as dimensões dessa esfera. No caso, dimensões não, mas o volume e a área, que a gente chama de área superficial, né? Que se eu fosse, por exemplo, pintar toda a esfera, quanto de tinta eu ia precisar para cobrir essa esfera, certo? A área, inclusive colocar primeiro, ela é calculada através da expressão 4πr². Aqui é o volume do paralelepípedo. 4πr². Enquanto o volume é calculado por 4/3 de πr ao cubo, né? São 3 dimensões, então esse r vai ser elevado ao cubo, ok? E falando em cubo, vale ressaltar que o paralelepípedo, dentro dele temos o caso do cubo. O que é o cubo? É o paralelepípedo que tem todas as arestas iguais. Todo mundo mede o mesmo valor A, então é A para todos os lados, certo? De forma que o volume dele seria A vezes A vezes A, que seria melhor interpretado como A ao cubo, né? Então, é nada mais um caso à parte do paralelepípedo, certo? Essas são, na verdade, as principais aí, formas geométricas que mais aparecem. Claro, aí existem questões, mas aí são bem específicas que vão envolver outras figuras. Mas as principais o triângulo retângulo, uma ordem de o que mais aparece quando envolve cálculo de área, triângulo e retângulo. Quando aparece cálculo de volume, aparece aí o cubo, principalmente, como sendo um caso à parte do paralelepípedo. Certo, pessoal? Bem, por hoje era isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, sugestões também. E bem, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar aí, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.